Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui na nossa página. Hoje a gente vai ter uma conversa mega especial. A gente vai conversar com o Mano Ferreira. O Mano, para quem não conhece, é diretor de comunicação do Livres. Legal que o pessoal já está respondendo aí o título do que eu coloquei para nossa live de hoje. O Mano já entrou aqui. Vai ser uma conversa bem polêmica e eu não podia deixar de fazer diferente sendo esse bate-papo com o Mano. Tudo bom, Mano? Tudo bom, Amália? Obrigado pelo convite, é um prazer conversar contigo. Eu que tenho que agradecer, porque fiquei muito honrada e muito feliz que você topou esse nosso bate-papo. E eu já coloquei ali no claro, decepção ou eu já sabia. Acho que o Mano deu uma travadinha. Você tá me ouvindo, né? Tô ouvindo, deu uma travadinha, mas voltou agora. Tá certo. E eu falei assim, poxa, esse bate-papo tem que ser com o Mano, não tem jeito. É, eu tava apresentando você, né, Mano? Você é jornalista e nosso diretor executivo aí de comunicação do Livres, fazendo um trabalho brilhante aí à frente da comunicação do Livres. Inclusive, Obrigado. eu faço toda manhã, Mano, eu faço o chimarrão com a Malha. E aí eu comento algumas notícias e vira e mexe eu pego alguma notícia que você já comentou ali no Livres Notícias, Que legal. contando pro pessoal aqui minhas artimanhas aí. Mas, enfim, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite para conversar com a gente. E, mano, eu queria que você começasse contando um pouquinho, embora eu já estivesse no Livres desde quando o Bolsonaro entrou, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que a gente passou lá em 2017, como é que foi essa trajetória ali do Livres, e como que começou e aonde a gente está hoje como movimento, por favor. Certo. Queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre muito legal conversar contigo e você tem feito um trabalho incrível aí. A gente, inclusive, de vez em quando destaca no Livro de Notícia. Ah, obrigada. Recentemente teve lá seu vídeo rimado até sobre aquele corete superfaturado com preço bizarro. Mas, indo para a sua pergunta, bem, o Livre surgiu no final de 2015, começou publicamente em 2016, basicamente a partir de um convite feito pelo Sérgio Bivar, que é um dos nossos cofundadores, até hoje associado benemérito, que via no PSL, naquele contexto pós-eleição de 2014, quando o pai dele, Luciano Bivar, presidente do PSL, e eu diria dono do partido, teve um péssimo desempenho eleitoral, perdeu a eleição, apesar de ter a reeleição a deputado federal, apesar de ter investido bastante dinheiro na campanha, e estava um tanto desiludido e afastado do partido. O Sérgio viu nisso uma oportunidade de tentar fazer uma renovação autêntica dentro do partido, e aí entrou em contato com o pessoal do Instituto Mercado Popular, que eu fui um dos colaboradores originais lá no começo do projeto, e a partir daí surgiu a ideia da gente montar um projeto que tentasse fazer um partido organicamente liberal, né, que nascesse de baixo, apesar de estar aproveitando uma estrutura partidária já pré-existente. Então, o Sérgio articulou um acordo, e a gente fez um acordo com o pai dele, Luciano, de que, à medida em que o Livres fosse demonstrando uma capacidade política concreta nos diferentes lugares do Brasil, o comando partidário de cada lugar seria transferido para o Livres, e as estruturas de governança respectivas iam ser reajustadas, e quando a gente conseguisse mostrar um desempenho a nível nacional superior ao então desempenho demonstrado pelo partido, o compromisso é que então o comando partidário nacional ia ser transferido para o Livres, e aí a gente ia implementar uma série de mudanças na estrutura de governança do partido, que incluíam um novo estatuto e um modelo
que a gente foi construindo ao longo do tempo e que estava projetado para ser uma coisa bem inovadora, porque a ideia era vincular a era tentar mesclar um modelo de democracia partidária que qualificasse a participação política, porque a gente parte de um diagnóstico de que existe basicamente uma dicotomia entre duas formas de gerir partidos no Brasil. Uma é ter donos que decidem de cima para baixo o partido, outra é ter uma espécie de democratismo onde tudo é decidido no voto. O que a gente estava pensando é que se a gente gostaria de ter uma força política que fosse guiada por valores e valores de liberdade, a gente precisava ao mesmo tempo ter um mecanismo de governança que não fosse sequestrado por maiorias provisórias, que não necessariamente estariam guiadas por valores, podem ser simplesmente maiorias, e ao mesmo tempo não pode ser escravo simplesmente de uma elite partidária. Então a ideia era fazer um modelo de governança que ia mesclar essas duas coisas. Mas enfim, eu estou talvez me aprofundando demais no projeto antigo do Livres no contexto do PSL. Mas basicamente, diante desse arcabouço de ideias que defendiam um liberalismo consistente por inteiro, com um modelo renovado e orgânico de gestão partidária que fosse realmente democrático, transparente, participativo, em busca de fazer um projeto que fosse guiado pelos valores de liberdade, a gente conseguiu ir galgando espaços internos no partido, tínhamos o controle de 12 diretórios estaduais, comandávamos os trabalhos da fundação do partido, então chamada Fundação Índigo. Eu era diretor de comunicação do partido, então a gente criou até programas de TV que foram vinculados no espaço partidário eleitoral, que é o recurso mais nobre que o PSL tinha até então. Enfim, a gente estava exercendo esse nível de influência dentro do partido. Tínhamos uma articulação para a entrada no partido de uma bancada de deputados federais extremamente qualificada, muitos dos quais são hoje associados do Livres, fazem parte da bancada da Liberdade, como Daniel Coelho e Pedro Cunha Lima. E, enfim, estava tudo certo, basicamente, para a gente efetivar a promessa de, uma vez o Livres se tornando mais relevante politicamente do que o PSL havia sido em qualquer momento da história do partido, a gente ia assumir a governança e fazer todas essas alterações estatutárias. Tinha um acordo de mãos dadas já entre Luciano Bivar, Daniel Coelho, Pedro Cunha Lima. Até que no intervalo de 15 dias entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, tudo se transformou em poucos dias. Eu lembro que eu estava na praia curtindo minhas férias de início de ano e, de repente, veio aquela notícia no dia 5 de janeiro de 2018 de que o Luciano Bivar tinha fechado um acordo com o Bolsonaro para abrigar o então deputado federal e peitar sua candidatura à presidência da República, que, como a gente sabe, acabou levando à sua eleição. E, de imediato, a gente sabia que aquilo não tinha a menor condição de dar certo, por vários motivos. Primeiro, que ignoravam a Constituição partidária de 2 anos, que tinha sido árdua, que tinha sido orgânica, que tinha corrido o país inteiro, que já tinha 12 diretórios estaduais, enfim. Segundo, e tudo isso foi atropelado por um acordo entre 2 caciques. E, além disso, esse outro cacique, ainda por cima, sempre representou na política brasileira tudo aquilo que a gente sempre combateu, porque é alguém que, durante 3 décadas de parlamento, jamais atuou em defesa da liberdade. Na verdade, sempre foi um dos mais vocais adversários da liberdade, a ponto de fazer a louvação de torturadores no plenário, a ponto de votar contra
o Plano Real, de votar contra as privatizações, de votar contra a lei do nepotismo, que é uma coisa que pouca gente fala, né? Porque é curioso que todo mundo... Eu acho que todo mundo é contra o nepotismo. As pesquisas mostram que até os bolsonaristas ficam constrangidos com o modo apaixonado com que Bolsonaro defende seus filhos, com o nível de influência que os filhos do Bolsonaro exercem sobre o governo federal, mas não é possível se surpreender com isso, porque trata-se do deputado federal que não apenas votou contra a lei que proibiu o nepotismo, como discursou em tribuna defendendo o direito ao nepotismo. Então, como alguém pode ficar surpreso com um governo que ele comanda ser plenamente guiado por esses valores que são a antítese do liberalismo, né? Porque eu acho que é importante dizer isso. Por que o nepotismo é contrário ao liberalismo? Porque o liberalismo nasce se opondo às monarquias absolutistas, que eram basicamente governos que confundiam o papel público do rei com o papel privado, né? Era um governo privado, onde os interesses do rei se confundiam com os interesses do país. Quando o nepotismo é basicamente uma representação disso, né? É quando os interesses do rei estão tomando conta ali dos interesses do país, a ponto dos próprios filhos virarem uma espécie de família real. Então, isso é contra o liberalismo em todos os sentidos. Aí vai contra a ineficiência, gera ineficiência no Estado, enfim, tem diversos problemas práticos, mas tem um problema de fundo que é conceitual, que é a própria ideia de um Estado que deve ter uma separação entre o público e o privado, onde o Estado tem que ser regido pelo interesse público da república, da coisa pública, e não pelo interesse particular de uma família, né? Então, enfim, acho que me empolguei. Não, a gente se empolga. Vocês estão vendo aí pelo esse sotaque delicioso do Mano, que ele é pernambucano, né, Mano? De Com muito Recife. orgulho, tal qual Joaquim Nabuco. Legal. E aí tem a Carlinha Falcão também, né? Que é um orgulho para o nosso movimento. E foi aí que o Livres começou, né? Ô, Mano, e me diz uma coisa. Tem uma coisa assim que... na verdade, eu quero fazer duas perguntas em uma. Tem uma coisa que me preocupa um pouco, que é colar a imagem do Bolsonaro com a imagem do liberalismo, que a gente viu que ele conseguiu fazer isso durante a campanha. E a minha segunda pergunta é justamente essa. Como ele conseguiu se colar com a pecha de liberal, se lançar como um candidato aí liberal, sendo que ele tem todo esse histórico aí de 20 anos, 28 anos, quase 30 anos de Congresso, votando sistematicamente contra as pautas que eram liberais e que eram pautadas. Ele votou contra, eu acho que praticamente todas, pelo menos as pesquisas que eu já fiz aqui, eu fiquei espantada de ver o tanto de coisa. Todas. Todas. Eu acho que todas. E como ele conseguiu fazer isso? Em pouco tempo, como ele conseguiu se transformar no candidato da renovação, no candidato liberal que ia defender as ideias de livre mercado? Como ele conseguiu fazer isso? E daí já colo na minha segunda pergunta qual a sua preocupação em relação a ter essa ligação do nome do Bolsonaro com o movimento liberal? São excelentes perguntas. Deixa eu só não perder a oportunidade de responder ao Cândido, que pergunta: mas os filhos foram eleitos pelo povo ou colocados pelo pai? Os filhos foram eleitos para cargos que não tem nada a ver com o governo federal, Cândido. O Eduardo Bolsonaro em nenhum momento foi eleito para ser eventual embaixador do Brasil nos Estados Unidos, como o Bolsonaro queria fazer. O Carlos Bolsonaro foi eleito vereador do Rio de Janeiro, não semi-coordenador geral da comunicação do governo federal. Mas, enfim, respondendo isso, vamos à tua pergunta, que é muito instigante. Como um deputado cuja atuação por 3 décadas de Congresso foi inteiramente a antítese das ideias liberais, se transforma numa espécie de esperança de liberalismo? Eu acho que tem vários fatores. Um fenômeno tão esdrúxulo como esse, eu acho que não pode ser explicado com uma coisa só. Um desses fatores eu atribuo... Eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica como movimento liberal. Eu acho que há uma defesa
exclusiva em muitos auto-intitulados liberais no Brasil do liberalismo no âmbito econômico. Primeiro aspecto, tem um liberal italiano da época do fascismo, que foi opositor, o mais vocal opositor do Benito Mussolini, e então presidente do Partido Liberal Italiano, chamado Benedetto Croce, que fazia uma distinção entre duas formas de ver o liberalismo. Uma seria o liberalismo como uma ampla tradição em defesa da liberdade individual. E indivíduo, vale lembrar, é uma palavra que significa indivisível, porque é uma compreensão do ser humano como um sujeito complexo, multifacetado, que não pode ser reduzido a uma única característica, ou seja, todos nós somos ao mesmo tempo diversas coisas, né? Eu sou ao mesmo tempo homem, nordestino, brasileiro, jornalista, liberal, eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Então, a ideia de pegar uma única característica minha e achar que por eu ser liberal, eu, sei lá, vou gostar de um determinado tipo de música ou vou nascer em uma determinada classe social, enfim. A ideia de achar que é possível reduzir um indivíduo em sua inteira complexidade a uma única dimensão ou característica que ele possui é uma ideia contrária a essa noção de indivíduo, né? A ideia é todo ser humano é um indivíduo, é um ser humano complexo que não pode ser dividido, que precisa ser entendido nessa complexidade. Quando a gente fala, então, em liberdade individual, a gente está tratando, portanto, de toda essa dimensão de indivisibilidade. Se o indivíduo é indivisível, a liberdade individual, por consequência, também é indivisível. Não há, portanto, como falar em liberdade individual na economia sem falar de liberdade individual nos costumes, na política ou em outras dimensões, porque o indivíduo é um só, no fim das contas, e é indivisível. Logo, a dimensão de liberdade desse indivíduo é também indivisível. No fim das contas, essas coisas são muito misturadas. Um exemplo concreto para sair dessa abstração toda. Quando eu falo, por exemplo, em defender a liberdade de expressão, é preciso defender também os meios através do qual nós exercemos a liberdade de expressão. E muitas vezes, a principal forma de manifestar a expressão é detendo algum tipo de propriedade privada ou exercendo a propriedade privada material. Então, por exemplo, uma forma concreta de exercer a liberdade de expressão é tendo um jornal e publicando o jornal. Se eu crio restrições econômicas para se ter um jornal, eu estou aí diminuindo uma liberdade econômica, mas também uma liberdade de expressão. As coisas, na realidade, acabam sendo umbilicalmente ligadas, né? Elas são indissociáveis. Toda a liberdade humana, ela é em todos os âmbitos. Quando eu falo, enfim, sobre qualquer forma de expressão, né? Quando eu falo sobre o direito a, sei lá, me vestir, a ter uma roupa, isso é um direito econômico, é um direito a comprar uma roupa e é também um direito de expressão da minha individualidade, da forma como eu acho que devo me vestir. Então, eu diria que, tentando retomar o ponto depois dessa longa digressão... Depois dessa aula toda. Legal. Se eu estivesse viajando muito, você me avisa aí, manda que eu ver. gosto de viajar. Depois dessa longa digressão, se a liberdade não pode ser dividida dessa forma para que seja uma liberdade individual, não faz o menor sentido defender a liberdade exclusivamente no âmbito da liberdade econômica, porque ela é indissociável do resto. Afinal de contas, eu acho curiosa a divisão que se faz entre liberal na economia e conservador nos costumes, por exemplo. Porque o que seria isso? Seria, por exemplo, ser contra o mercado legalizado de uma substância, como é o caso da cannabis? Isso é uma liberdade nos costumes ou na economia? Eu estou falando, afinal de contas, de um comércio, de um produto. É um âmbito econômico, mas as pessoas muitas vezes tratam como se houvesse aí somente uma dimensão
de costumes. Então, enfim, na realidade prática, não dá para separar as coisas. Ou você está defendendo a liberdade individual, ou não está defendendo a liberdade individual. E eu acho que, no âmbito do movimento liberal brasileiro, existe muito essa confusão de pessoas que acham que, porque não gostam de pagar imposto, já são suficientemente liberais. Mas o liberalismo, diria meu conterrâneo Joaquim Nabuco, é expresso no amor que nós temos pela liberdade alheia. Em outras palavras, o compromisso verdadeiro do liberal vem não quando a gente defende simplesmente o nosso interesse imediato. Isso, afinal de contas, é intuitivo. Todos defendem o seu próprio interesse. Se eu quero exercer o meu direito a usar o meu dinheiro da forma como eu quero, todo mundo quer isso. Isso é intuitivo. O verdadeiro compromisso do liberal está na capacidade de defender que o outro ser humano deve ser igualmente livre. Ou seja, que mesmo aquela expressão da individualidade que não é a minha, que eu não gosto necessariamente, tem legitimidade e deve existir da mesma forma que eu. Então, a noção de liberdade individual vem do reconhecimento de que o outro é um indivíduo assim como eu e, portanto, eu devo respeitar o exercício da liberdade dele e querer, em troca, que ele respeite o exercício da minha liberdade, é claro. Quem sou eu, afinal, para dizer o que o outro, com quem o outro deve casar ou não, o que o outro pode usar ou não, né mano? É por aí. Pois é, no fim das contas, a gente está falando sobre se você acredita que existe ou não um dono da verdade. Porque a ideia de que alguém pode impor ao outro como deve viver é uma ideia de que alguém pode ser capaz de saber melhor do que o outro como o outro deve viver a sua própria vida. Em outras palavras, tem aí uma dimensão que é indissociável da ideia liberal de igualdade e de dignidade humana. Porque se eu me acho mais capaz do que o outro, a ponto de achar que eu devo ter o direito de impor ao outro como viver a sua vida, o que eu estou dizendo é que eu tenho um status de dignidade humana que, de alguma forma, é melhor do que o outro. Superior. Ou se o outro pode me impor, quer dizer que eu sou um sub-humano, ele é mais humano do que eu, ele tem mais direito do que eu de ter uma opinião, de exercer a sua escolha. Então, é indissociável, em outras palavras, a noção de liberdade individual da noção de igualdade de dignidade, né? Da igualdade de condição humana. Todos nós somos seres humanos, somos indivíduos. O direito individual, portanto, é universal, né? Todos devem ser entendidos como indivíduos. E eu acho que essas dimensões da liberdade acabam não sendo tão presentes em muitos que se auto-intitulam liberais, de tal forma que, assim como existe uma noção da liberdade restrita ao âmbito econômico, existe também uma ideia de que a defesa exclusiva do meu próprio interesse já me faz um liberal. E aí eu acho que todos esses elementos se juntam para a gente entender como Bolsonaro, que é a antítese do liberalismo, de repente vira uma esperança para muitos que se dizem liberais. Porque quando a gente para pensar, existe na história do Brasil uma antiga linhagem de liberalismos que eu acho que a gente pode dividir em duas linhas. Esse liberalismo que vai nas raízes do compromisso liberal, no amor da liberdade alheia, e um outro liberalismo que pega argumentos, que pega uma narrativa, que pega alguns elementos do discurso que foi criado e gerado pela tradição liberal, esvazia o seu sentido original, o seu sentido mais profundo, e usa como uma justificativa para defender apenas seus próprios interesses. Trazendo um exemplo muito concreto do que eu estou falando. No século XIX, no Brasil, o grande debate que existia naquele momento era o debate da abolição da escravidão. E havia, naquele contexto, dois grupos que se intitulavam liberais no debate público.
Um grupo era os liberais abolicionistas, aqueles que defendiam a abolição da escravidão, com o argumento, na minha visão, inteiramente óbvio, de que cada ser humano é dono de sua vida e, portanto, ninguém pode ser escravo de um outro. Mas havia também naquele contexto pessoas que se diziam liberais, que reivindicavam o título de liberais, porque faziam no debate público uma defesa apaixonada do que eles chamavam de propriedade privada. Mas qual era essa propriedade privada que eles estavam dizendo? O escravo. Que absurdo. Pois é. Então, assim, é você pegar uma palavra, destituir, esvaziá-la de sentido e achar que porque você está usando aquela palavra, você pode reivindicar todo o pacote. Você reivindica uma legitimidade para a sua visão política que, na verdade, você está só defendendo o seu próprio interesse mais imediato. É basicamente o dono de escravo defendendo o seu direito de oprimir. E consegue, a usar elementos que são próprios da narrativa liberal, do discurso liberal, como a ideia de propriedade privada, a pessoa acha que está sendo liberal. Mas é um liberalismo que não passa da página 2. Então, eu acho que o fenômeno do bolsonarismo, quando se liga ao liberalismo, é esse liberalismo da página 1 que não chega na página 2. É um liberalismo que não entende absolutamente o que significa o espírito que move a tradição das ideias liberais. Você falou bastante da frase do Joaquim Nabuco, no Amor da Liberdade Alheia. Eu adoro essa frase. Acho que ela diz muito, né, sobre o liberalismo. É mais do que você defender a sua própria liberdade, você defender a liberdade do outro, né? E isso, acho que não tem nada mais genuíno e mais verdadeiro e mais puro do que isso, né? Eu gosto muito dessa frase. Verdade. Tem outro filósofo liberal espanhol que se chama José Ortega y Gasset, que dizia que o liberalismo é o grito mais nobre que já soou no planeta, porque proclama o amor à liberdade, não é o amor à liberdade ali, proclama o direito a disposição de conviver com um outro, mas não um outro qualquer. Proclama a disposição de conviver com o outro que é mais fraco, que é mais frágil. Ou seja, a disposição liberal, o que marca o valor da ideia liberal em toda a história é a disposição de que, mesmo quando nós, eventualmente, estamos numa condição em que, porque estamos momentaneamente mais fortes, impor nossa visão sobre o outro, a gente tem à disposição o compromisso de respeitar a liberdade do outro. E isso é, de longe, o grito mais nobre que eu já ouvi no planeta. Lindo. É muito bonito mesmo. Mano, eu acho que teve mais um fator que influenciou em conseguir colar essa pecha de liberal no Bolsonaro, que foi o Paulo Guedes, né? A promessa do Paulo Guedes. E a gente pôde ver ali, durante a campanha, durante todo o período de campanha, que o Bolsonaro evitava de tocar nos assuntos quando era voltado para a economia, né? Acho eu que até para não escorregar, porque ele sabia que ele não ia conseguir manter aquele rótulo de liberal que ele estava tentando fazer colar na campanha, né? Então a gente viu ele durante a campanha claramente, né? Toda vez que fazia pergunta sobre economia, eu não sei de economia, eu vou perguntar para o meu posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes. E aí, já emendando mais uma pergunta para você, a gente teve também muitas promessas relacionadas à economia mesmo do governo Bolsonaro na época da campanha e que pouca coisa a gente conseguiu ver que foi realmente implementado. E até na conversa que eu tive com o Magno, né, o Magno está agora lá em Brasília, trabalhando até na bancada do Novo, e a gente conversou sobre as reformas, enfim, e até a gente comentou que a equipe econômica do Paulo Guedes, a equipe que o Paulo Guedes tem ali junto com ele, é uma equipe muito boa, são quadros muito bons, são pessoas realmente comprometidas, eu conheço algumas delas que são realmente comprometidas com o liberalismo e tudo mais, mas o que a gente vê é que parece que essas pautas não têm conseguido andar, assim.
E até algumas coisas que andaram, como, por exemplo, a reforma da Previdência, embora tenha sido aprovada e tudo mais, a gente viu que teve um toque, teve um dedinho ali do Bolsonaro, que foi justamente onde ele conseguiu tirar algumas partes mais liberais e colocar ali um pouco de corporativismo, né, quando ele defende ali os militares, aquela coisa. Como que você vê isso? Por que o Paulo Guedes não está conseguindo entregar o que prometeu? Não sei, o que você vê desse movimento? Porque quem manda é o chefe dele, não ele, né? Porque Essa o chefe sensação que dele eu não tenho. tem nenhum compromisso com aquilo que disse. O Paulo Guedes se iludiu ou quis se iludir, né? Eu acho que ele fez um exercício de auto-engano, vai ter que ir para o divã aí um dia para entender o que é que o levou a se deixar enganar de forma tão fácil. Eu acho que é um profundo desserviço ao liberalismo que ele comete, que cometeu ao se associar à candidatura de Bolsonaro, que comete ao legitimar com sua presença o governo, mas ele, inclusive, já tem visto a sua própria credibilidade extremamente prejudicada desde que se tornou ministro, porque, como você mesma frisou, nenhuma das promessas ele consegue tirar do papel. Ele dizia que em um ano ia vender 1 trilhão em privatização, 1 trilhão em imóveis, e com isso ia, em um ano, acabar com a dívida pública e equilibrar as finanças do Estado brasileiro. Isso é uma insanidade, mas sempre foi uma insanidade, porque em democracias, e aí eu acho que vale lembrar, democracia liberal é a forma política do liberalismo. Então, um liberal não pode se assustar com como funciona a democracia, porque, afinal de contas, são os pesos e contrapesos que o liberalismo legou para o sistema político. Uma democracia não funciona com poder total. Ao se eleger presidente, ou ao ser nomeado ministro da Fazenda, da Economia, no caso, você não tem o direito, o poder concreto de mudar tudo que você quer. Você precisa se submeter ao parlamento. E é bom que seja assim. Eu acho que a gente precisa fazer um elogio da divisão de poder, porque, do contrário, imagine qualquer outra agenda que fosse para o governo e tivesse o poder total de, sem aprovação de ninguém, fazer aquilo que quer. Isso é um passaporte para a tirania. O Congresso, o poder legislativo, funciona como um contrapeso ao executivo. Se na eleição o executivo vence com o voto majoritário e representa a maioria, o papel do Congresso, ao ser eleito na eleição com um voto igualmente legítimo em relação ao executivo, é representar a diversidade da sociedade. A ideia desse peso e contrapeso é que a maioria vai ditar as prioridades na agenda, mas vai submeter a sua agenda à negociação com a diversidade da sociedade. É óbvio que o Congresso tem diversas falhas, todos nós passamos a vida criticando diversos vícios, privilégios, interesses corporativos, várias distorções que existem no poder legislativo, mas a gente não pode... Teria aqui. Mas a gente não pode achar que essas críticas, de alguma forma... foi a minha bateria aqui, eu vou colocar para carregar. som. Eu tô com o carregador aqui, ó. Se precisar é só plugar. Eu tirei o fone de ouvido, então talvez o som piore um pouco, mas eu vou garantir a bateria. Sim, o que eu ia falando é que é bom que haja essa divisão de poder, porque ela equilibra o jogo e faz com que seja necessário construir minimamente consensos, né, pontos de convergência entre a diversidade da sociedade. Muitas vezes o papel da minoria no Congresso é impedir coisas grotescas, né? Muitas vezes o papel dos liberais, quando estão em minoria no Congresso, é tentar minimizar os danos, e isso é inteiramente legítimo. Logo, é preciso ter uma noção da política de forma mais ampla e entender que, além de eleger o presidente, é preciso dialogar com o Congresso, coisa que o Bolsonaro teve muita dificuldade de entender no seu primeiro ano de governo. Então, a gente viu um primeiro ano de governo sem nenhum esforço para a construção de uma base de apoio no Congresso, o que
veio imerso em um discurso que, de repente, parece piada quando a gente olha hoje, vê que Bolsonaro abriu os cofres do seu governo para o Centrão, que ele sempre criticou. Ele dizia que não fazia uma base parlamentar porque não queria abrir os cofres para o Centrão, como se não fosse possível tentar, pelo menos, criar algum tipo de critério mais objetivo para o relacionamento político, de tentar dar transparência para as negociações que ocorrem entre executivo e legislativo, como acontece em todas as grandes democracias do mundo, né? Em várias democracias, a construção de uma base parlamentar se dá até com contratos explícitos que são formulados em torno em formas de programas de governo. Assim que acontece na Alemanha, por exemplo, quando dois partidos celebram um acordo, há ali a pactuação de um contrato explícito, onde é evidenciado quais são os pontos do programa de governo de cada partido que estão guiando aquele acordo, quais são os termos da relação. Bolsonaro não tentou fazer isso, que seria uma forma de melhorar a civilidade das nossas relações políticas. Veja, eu não estou dizendo que é fácil, nem que se ele tentasse teria sucesso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele não tentou. Nem tentou, né? Pois é. Então, sem ter uma base parlamentar, não é possível avançar a reforma estrutural nenhuma. Então, não teria como o Paulo Guedes avançar sem construir essa base parlamentar. E o que a gente vê agora, infelizmente, Bolsonaro tentando construir uma base parlamentar, mas não em torno de uma agenda para o país, e sim em torno da própria sobrevivência política. E ele faz esse acordo justamente com o Centrão. A bancada do Bolsonaro agora, o recorte que existe não é ideológico. A bancada do bolsonarismo agora no Congresso é a bancada dos processados. Então, é um acordo de sobrevivência das duas partes. Ele está tentando trazer os interesses daqueles deputados que respondem a processo na justiça para que esses interesses se unam ao dele, que também está encrencado, viu o seu afilhado político Queiroz, ex-assessor do seu próprio gabinete, ser preso na residência do seu advogado da família. Uma coisa assim absolutamente real. Então, desde então, a gente vê uma transformação absoluta do padrão de relacionamento de Bolsonaro com o Congresso. Porque se antes ele tentava alimentar essa narrativa de anti-establishment, que não vai negociar com o Centrão, agora ele abriu completamente os cofres em torno da própria sobrevivência. E isso que é o mais triste, né? Porque a gente não vê uma articulação concreta em torno de uma agenda de reforma para o país. A gente vê somente o único interesse na própria sobrevivência política. E aí, vendendo a alma nesses termos, é impossível que se avance concretamente com reformas como o Paulo Guedes prometia. Mano, se a gente falasse há 2 anos atrás, né, um pouco antes da eleição de 2018, que hoje a gente estaria vendo o governo fazer esse tipo de acordo, a gente seria taxado de maluco, né? E é até estranho a gente pensar que um governo que foi eleito, sendo ovacionado nos braços do povo, com tanta aprovação popular e tudo mais, em tão pouco tempo conseguiu se desidratar e se desgastar dessa maneira, a ponto de 1 ano e meio depois, menos até, ter que fazer esse tipo de acordo para sobreviver, né? Como você falou, não é nem para passar as reformas, é apenas para garantir que ele vai conseguir pelo menos terminar o mandato. É muito triste assim a gente ver como que aconteceu esse processo todo, né? E eu me lembro muito bem na eleição de 2018, que eu era candidata a deputada federal, que as pessoas falavam, eu não vou votar no João Amoedo porque ele não sabe como funciona o Congresso, ele vai ser engolido pelo Congresso, ele não sabe como que faz para fazer esse jogo aí um jogo político, um jogo limpo, né? A gente não está falando de negociações espúrias e nada disso, a gente está falando de fazer um jogo político, né? E o que a gente viu, na real, acontecer foi que uma pessoa que tinha 28 anos lá dentro não soube o que fazer com o Congresso. Ele achou que só mandar os projetos já tinha feito a parte dele, não foi capaz de sentar, de pedir apoio, de conversar, de explicar, de mostrar as contas, né? Preto no branco, olha, gente, precisamos aprovar a reforma da Previdência desse jeito, porque daqui a 10 anos a gente vai ter esse resultado. Foi incapaz de fazer isso e foi perdendo apoio, e hoje a gente está na situação que a gente está, né?
E uma coisa surreal é que quando a gente vê os esforços do Bolsonaro em termos de usar o capital político dele em torno de propostas, é para, por exemplo, diminuir as multas de radares em rodovia, para mudar a regra de trânsito, coisas assim que são absolutamente laterais para o interesse do país, né? Que não são estruturais, não vão mexer na vida do brasileiro de forma E ele se desgasta estrutural. bastante, né? Ele perde bastante tempo nessas pequenas coisas, né? Você falou, comentou essa questão das multas de trânsito e falou também dos três poderes. Eu me lembro que quando aconteceu isso, eu não vou lembrar exatamente os detalhes, mas ele tomou uma decisão ali que foi arbitrária e autoritária, sem, contra a lei, vamos dizer assim, e aí uma juíza entrou e falou assim, não, isso você não pode fazer porque a legislação determina outra coisa. E aí até algumas pessoas questionaram, mas como que o juiz pode mandar mais que o presidente? Não, é justamente a juíza está dizendo que o presidente precisa. O Mano travou. Você está me ouvindo, Mano? Eu estou ouvindo. Ah, então tá Sua bom. imagem travou, mas eu estou ouvindo. Tá. O que aconteceu foi que um dos poderes falou, olha, você tem que respeitar a legislação, enfim, não foi, foi justamente esse sistema de pesos e contrapesos funcionando. Não sei se você se recorda dessa Pois é, passagem. e uma outra coisa é, um decreto não pode valer mais que uma lei, né? Justamente porque a lei foi elaborada pelo terceiro poder, que é o legislativo. Então, o presidente não pode passar por cima do Congresso. Quando você faz um decreto que tenta passar por cima de uma lei, você está desrespeitando o legislativo. Então, quem está desrespeitando o poder não é a justiça quando diz que o presidente não pode fazer isso, porque ele realmente não pode. O presidente que desrespeita o legislativo quando faz uma coisa assim. Senão a gente vira um autoritarismo aqui, daí não tem como, né? Mano, e outra coisa que eu queria te perguntar, eu conversei com algumas pessoas que fazem parte do governo, da equipe econômica e tudo mais, e aí... Ah, voltou? Acho que voltou, né? Voltou agora. Tá. Então, eu conversei com algumas pessoas que fazem parte da equipe econômica do governo, que são liberais e tudo mais, e que, quando questionados por que você faz parte desse governo, sabendo da face mais autoritária e menos liberal do Bolsonaro, aí a pessoa respondeu: ah, eu prefiro estar lá dentro defendendo as ideias da liberdade do que não estar e ver outra pessoa fazendo parte da equipe econômica e, quem sabe, tentando passar uma agenda menos liberal. Eu concordei com ele, achei que realmente é melhor ter alguém pelo menos lá dentro, mas eu realmente me preocupo com essa questão de ver o liberalismo sendo colado no bolsonarismo, né? E aí eu queria te perguntar, você acha que é melhor ter o Paulo Guedes lá ou é melhor o Paulo Guedes sair e escancarar de vez que o governo não é liberal e deixar tocar a agenda do presidente? Olha, é complexa essa questão. Eu diria que eu preferiria que o Paulo Guedes não tivesse emprestado sua credibilidade ao então candidato Jair Bolsonaro. Mas ele já fez isso. Então, eu acho que, não sei, talvez seja pior sem ele, não sei. É algo, acho que é uma questão que fica em aberto. Agora, uma coisa que eu acho importante trazer à tona é que não se trata da primeira vez que liberais participaram do governo, que é algo que a gente precisa afirmar com todas as letras, porque a gente não pode aceitar que o liberalismo brasileiro seja reduzido a um braço político de apoio ao bolsonarismo. Não é. O liberalismo brasileiro é extremamente mais amplo do que isso, tanto na sociedade, como, por exemplo, nós do Livres existimos e nos recusamos a fazer parte do mesmo projeto político do Bolsonaro desde o início, desde a saída do PSL, como também no próprio governo. Se a gente olha desde a redemocratização, em absolutamente todos os governos houve liberais participando do governo. Isso não torna o governo liberal. Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é Dissociar isso. isso. Exato. O fato de ter técnicos liberais em uma determinada área do governo não quer dizer que o governo inteiro se torna liberal. Quem define a linha política mestra que move
O governo é o presidente da República e os acordos que ele faz. Então, não há liberais na base de sustentação do governo Bolsonaro no Congresso. Bolsonaro não fez acordo com quais são os liberais que apoiam Bolsonaro no Congresso. Quem é o líder do governo? Alguém do Centrão, que não tem ideologia nenhuma. Então, não é verdade que exista uma coalizão que inclui liberais na defesa do governo Bolsonaro. O que é verdade é que existem técnicos liberais que trabalham dentro do governo. E é verdade também que sempre existiram técnicos liberais trabalhando no governo. E todos eles, no governo Collor, havia nomes como Marcílio Marques Moreira. No governo, e basta dizer que Collor, apesar de ter feito diversas coisas bizarras, confiscar a poupança talvez seja a medida mais antiliberal que já existiu no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele conduziu o maior processo de abertura econômica internacional que o Brasil viveu nos últimos 30 anos. E foi conduzido por liberais, como, inclusive, o Luiz Paulo Veloso Lucas, que foi prefeito de Vitória e atualmente associado do Livres. Ele foi coordenador de política externa lá atrás, no governo Collor. O Celso Laffer, que é um grande liberal, foi chanceler do governo Collor. E depois foi chanceler também do governo Fernando Henrique. Então, voltando na linha do tempo, no governo Itamar Franco, você tinha na equipe econômica liberais como Pécio Arida, como Gustavo Franco, como Pedro Malan, todos liberais. No governo Fernando Henrique, idem. No governo Lula, você tinha Marcos Lisboa, Ricardo Paz de Barros, Bernardo Api, todos faziam parte da equipe em diferentes escalões. Até no governo Dilma, nós tivemos o ministro Joaquim Levy, que é um liberal formado pela Universidade de Chicago, tal qual Paulo Guedes. No governo Michel Temer, nós tivemos Eduardo Guardia, tivemos Ilan Goldfan, tivemos diversos liberais técnicos trabalhando dentro do governo. Então, não é uma novidade ter liberais no governo. Logo, a gente não pode aceitar essa redução como se o liberalismo brasileiro tivesse abraçado o bolsonarismo. Não é verdade. Uma parcela dos liberais trabalha no governo e sempre houve liberais em todos os governos. Isso não faz do governo Dilma um governo liberal. Coitado de Joaquim Levy, não conseguiu fazer absolutamente nada, porque a Dilma não deixava. Coitado, enfim, de vários outros aí que tentaram fazer o seu trabalho e não conseguiram, porque, no fim das contas, ter técnicos liberais ajuda em muitos sentidos, inclusive na redução de danos. No entanto, as transformações, de fato, precisam de um pacto político, que não se trata apenas do trabalho dos técnicos, que, repito, é muito importante, mas os avanços em termos de reformas para o país, em termos de mudanças estruturais, precisam acontecer com decisores, com os tomadores de decisão, que são os presidentes, os deputados, os senadores, sendo de fato liberais. Logo, a grande preocupação dos liberais tem que ser em ampliar sua voz na sociedade e ampliar sua voz nos representantes eleitos. Por isso, eleger a Malha é mais importante do que discutir a equipe econômica do Paulo Guedes. Gostei muito desse levantamento que você fez aí dos liberais que já passaram pelo governo, e eu acho que a gente tem que trabalhar justamente nesse sentido, né, de dissociar a imagem, de mostrar que não é porque tem uma equipe econômica liberal que o governo é necessariamente liberal. Você demonstrou isso claramente, né, com Lula, com Dilma, que obviamente não são liberais, são o oposto disso, e mesmo assim tinha ali técnicos trabalhando no governo. Deixa eu ler aqui um comentário do... Pode falar, diga. Enquanto você procura o comentário. E isso não impede também que, mesmo em governos não liberais, seja possível avançar com projetos liberais, como a reforma da Previdência não deixa de ser um projeto liberal, como Bolsa Família foi um projeto liberal. Vale lembrar que Bolsa Família, concebido por Marcos Lisboa, Bernardo Api, Joaquim Levy, Ricardo Paz de Barros, que é conselheiro acadêmico do Livres, no momento em que esse projeto foi trazido a público, os economistas do PT, liderados pela Maria da Conceição Tavares, foram no jornal chamar o plano de débil mental, de coisa de débil mental.
O projeto social do PT era o Fome Zero, que ninguém nunca mais ouviu falar porque foi um fracasso. Ele foi substituído pelo Bolsa Família por uma proposta dos liberais que estavam no governo. O Lula, antes de encampar o Bolsa Família, chamava o Bolsa Escola, que é a versão prévia do Bolsa Família, de Bolsa Esmola. O discurso que foi feito por bolsonaristas depois, de que você está dando uma esmola para comprar voto, era feito pelo Lula. Depois ele se apropria do programa porque é um sucesso. Isso não faz com que o programa deixe de ser liberal. Então, a gente precisa saber diferenciar as influências dos liberais dentro das equipes e entender que ter técnicos liberais no governo não torna esse governo automaticamente liberal. E eu prefiro que tenha, porque pelo menos é uma voz lá tentando minimizar o estrago, como você comentou, né? O Léo, que sempre nos acompanha aqui, Léo, obrigada. Ele comentou, a cada situação dessa, como a do Queiroz, o Centrão cobra mais caro, e é verdade, né? E outro comentário que ele fez foi que o bolsonarismo se tornou como o lulopetismo num prazo de apenas 1 ano e meio, uma tragédia. É Pois verdade. é, e eu acho que a gente precisa ficar atento a isso em termos da possível sobrevivência do bolsonarismo, porque eu acho que vale recordar no Lula, no período do mensalão, eu não sei se travou aqui ou não. Agora eu que vou colocar aqui o carregador. Ah, certo. Eu acho que é conveniente recordar que em 2006, se eu não me engano, né, quando houve o escândalo do mensalão, muita gente deu o PT como acabado, deu o Lula como um morto político que ia só navegar ali até o fim, sangrando, para então perder a eleição. E a gente sabe que depois disso o lulismo e o petismo viraram um fenômeno eleitoral. Então eu acho que isso serve de alerta que nós não podemos menosprezar a expressão política do bolsonarismo, mesmo a gente sabendo que ele perdeu o apoio de muitos setores que o elegeram e, enfim, está tentando mudar a sua base de apoio demográfica na sociedade. Legal. Mano, a gente já tá 52 minutos quase conversando. Aqui no Instagram tem um limite de 1 hora, de 59 minutos. Então, para fechar, para responder a nossa pergunta aí que eu coloquei como até uma provocação, né? Governo Bolsonaro, decepção eu já sabia. Bom, acho que da parte, pelo menos da parte liberal, total eu já sabia, né? Total, eu já sabia. Né? E eu acho que de todas as partes, assim, porque quando a gente olha a trajetória do Bolsonaro em 3 décadas de Congresso, ele sempre foi um deputado de baixo clero, ele era assim a raspa do que sobrava do Centrão, sabe? Então, que ele compõe agora politicamente com o Centrão, na verdade ele está voltando para casa, né? Não surpreende ninguém. O que era surpreendente era com todas as credenciais estranhas que ele teve ao longo das 3 décadas de atividade política, ele conseguir se vender como um candidato anti-establishment, quando ele era um deputado do baixo clero do Centrão, ele conseguir se defender como um candidato liberal, quando ele foi a antítese do liberalismo em todas as votações que ele teve, ele enfim, o que surpreende é que as pessoas tenham se enganado com ele e que a gente tenha chegado a um nível tal de descrença na sociedade brasileira a ponto de de ter um ambiente onde essa autoilusão se estabeleceu, né? Porque eu acho que essa é a grande autocrítica que todos os democratas precisam fazer. Como nós chegamos a um momento em que um personagem político que representa a antítese dos valores liberais, dos valores democráticos até, porque ele é alguém que louva torturadores, que é um saudosista da ditadura, como nós, como sociedade, elegemos, demos o voto da maioria num processo democrático, eleitoral, legítimo para essa figura. Eu acho que essa é a grande inquietação, é a grande pergunta que a gente tem que se fazer e, a partir dessa reflexão, a gente precisa pensar na nossa atuação política. O que nós precisamos fazer de diferente para qualificar o debate e impedir que essas desilusões, que essas ilusões, esses enganos voltem a acontecer para que a gente possa debater os problemas reais, concretos e urgentes que o Brasil tem.
e não ficar perdendo tempo com os diversionismos e, enfim, as farsas que representam, que estão representadas no bolsonarismo. Legal. Mano, enquanto você estava falando, eu estava aqui viajando, imaginando que se eu fosse o Fernando Caruso, né, que é o cartunista ali do Roda Viva, eu ia fazer É o Chico Caruso. Chico Caruso, eu ia fazer um desenho do Bolsonaro assim, como antes da eleição, ele tinha tudo aquilo, todos os post-its, sabe, post-it, tudo grudado na cara, assim, não sou liberal, sou autoritário, tudo aquilo grudado na cara. Durante a eleição, ele pegou tudo isso, botou para baixo da camiseta, e aí o pessoal acreditou, e agora a camiseta tá saindo e a galera tá vendo que não era bem isso, né? Eu fiquei viajando, fazendo esse desenho na minha cabeça. E eu acho que os post-its ficavam embaixo da camisa, mas ocupavam espaço, assim, ficavam visíveis e o pessoal preferiu fazer de conta que não estava vendo. Fazer de conta que não estava vendo. Eu acho que fica aí a lição para nós, como sociedade, como você mesmo comentou, mano, de a gente levantar a camiseta dos nossos candidatos, de todos, não importa quem seja, né? Vamos ver o que tem por baixo, o que eles estão tentando esconder, o que eles realmente defendem, para a gente não voltar a cair nesse tipo de armadilha aí nas próximas eleições, para sempre, eu digo, né? Não só na próxima de 2020, mas para a vida inteira, né? Para a gente sempre estar ciente e dar uma pesquisada. Poxa vida, até hoje no meu chimarrão com a malha de hoje cedo, eu falei isso. Poxa vida, dá uma pesquisada na vida do candidato, né? Senta ali, perde 5 minutos, dá um Google no nome da pessoa que você pretende escolher, para tentar descobrir o que vem junto, né? Qual é o passado dessa pessoa, o que ela defendia antes, por que de repente ela resolveu mudar de posição. Enfim, acho que fica. Perfeito. É isso mesmo. E o que eu acrescentaria é uma lembrança de que não é a primeira vez. Um outro candidato se elegeu presidente da República com um discurso liberal, que falava em caçar marajá, caçar privilégios do setor público, e foi uma profunda decepção, que se chama Fernando Collor de Mello. Então, assim, 30 anos depois, a gente volta a eleger um farsante, né, que usa alguns elementos do discurso liberal e a gente se deixa enganar. Como assim? A gente vai aprender quando, né? Então, tem que fazer essa busca do histórico, né? Quem que é a pessoa? Qual a consistência da trajetória? Como é que essa pessoa defende as ideias que defende? Se mudou de ideia, por que mudou de ideia? É coerente? É algo que faz sentido ou é algo oportunista, simplesmente? Né? Legal. E eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo. Eu entrei tanto no teu discurso que acabei esquecendo. Mas eu acho que fica aí a lição para a gente, né? Para a gente não voltar a cometer esse erro. E queria. 57 minutos, mano, tá acabando. Queria te agradecer muito. Queria deixar aí esses 2 minutinhos para você fazer suas considerações finais, te agradecer imensamente por ter topado esse bate-papo. Eu me lembrei o que eu ia falar, que é importante a gente falar também que a gente não vai ficar aqui fazendo oposição ou ao governo de graça, nem nada disso. Quando vierem medidas liberais, medidas econômicas que a gente apoia e outras medidas liberais, a gente vai estar aqui para apoiar, né, mano? É legal a gente falar isso. Não vai ficar Exatamente. vociferando contra sempre. É isso também. Exato. A gente precisa se guiar pelos nossos valores, né? Não é porque a gente não deve tomar posições em função de quem toma aquela posição. Não é a companhia que importa, é o mérito que importa. Então a gente tem que defender tudo aquilo que aumente a liberdade, como liberais, e nos opor a tudo aquilo que seja contra a liberdade. Então, eu diria que é isso. Por fim, queria agradecer aí o convite, foi uma conversa muito legal. É uma honra para mim participar aqui com você. Estou sempre à disposição. É só chamar e parabéns pelo trabalho fantástico que você faz em defesa da liberdade aí no Paraná. E, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de muito mais Amálias no Brasil para que sejamos um país livre. Poxa, vindo de você, eu fico extremamente honrada com esse elogio. Muito obrigada mesmo. Só para finalizar, o Léo falou que defendemos ideias, não somos contra aquele ou a favor do outro, né? E o Lau também está falando que foi excelente. Então, mano, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi ótimo, eu adorei. Obrigada mais uma vez e continue fazendo teus livros de notícia ali, à frente do nosso movimento, que está sendo muito bom, está muito bom mesmo. Obrigada, viu? Eu agradeço muito. Fazer a propaganda, então, youtube.com/livres. Entrem lá que tem conteúdo todo dia. Isso aí, obrigada.
Beijo. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Tchau.